Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Na quarta-feira, todas as nossas quartas-feiras, nós reservamos no nosso devocional para dar uma palavra pastoral, uma palavra que vai fortalecer o seu espírito, que vai dar aí um alimento para o restante da sua semana, já que estamos aí no meio já da semana, né? Depois da nossa última pregação, que foi no domingo anterior. Inclusive, quero te convidar, nossos cultos presenciais já estão acontecendo, tem a opção online também, mas já temos a opção presencial. Como um amigo meu me disse, se você vai ao supermercado, você pode ir ao culto, até porque a chance de você se contaminar no culto, se você obedecer a todas as recomendações, é muito menor do que no supermercado, até porque no culto você não põe a mão em praticamente nada. Bom, vamos falar sobre uma palavra pastoral de hoje, né? Uma palavra que vai fortalecer o nosso espírito. Eu quero ler com vocês o texto, e aí sempre as nossas pastorais têm sido baseadas no culto anterior, e no culto anterior falamos sobre o maior dentre vós é o que serve, falamos sobre serviço e por que servimos. Hoje eu quero basicamente tentar responder a essa pergunta: por que servimos? Bom, basicamente porque é um mandamento. Mas vamos entender melhor isso, versículo 35 do capítulo 9 de Marcos. Diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, o que Jesus está ensinando? Você precisa se lembrar que Jesus está ensinando os seus discípulos, né? Pastoreando os seus discípulos, discipulando os seus discípulos. E aí Jesus fala: olha, o maior dentre vós é aquele que serve. É o último ou servo de todos. Esse é um ensinamento muito pungente, especialmente nos dias de hoje, porque apesar de existir uma cultura de serviço, a motivação para servir tem sido muito contaminada. Alguns servem para aplacar a sua própria consciência, de forma que eu sirvo porque Deus me deu tanta coisa boa, então eu tenho que servir. Outros vão servir simplesmente para fazer boas obras e criar um sistema de salvação próprio, um sistema muito parecido com o sistema dos fariseus na época de Jesus. O nosso conforto é que Jesus, ele não ordena isso sem primeiro deixar o exemplo. A nossa motivação de servir ao Senhor, de servir ao próximo, de servir as pessoas, não deve ser outra a não ser o fato de que aquele que nos salvou, como eu gosto de dizer, o homem sangrando na cruz, aquele que me deu acesso ao rei, esse foi o maior servo de todos. Foi quem mais serviu e deixou um padrão, um exemplo que nós devemos seguir. E Jesus, ele não serviu apenas pessoas atraentes ou sofisticadas. Jesus serviu todo tipo de pessoas. Os atraentes sim, mas também serviu aqueles que não eram tão atraentes. Como ele mesmo faz nesse próprio capítulo 9 de Marcos, chama uma criança e abraça, mostrando que até as pessoas mais insignificantes, porque naquele momento uma criança era completamente insignificante para a cultura judaica, para a cultura greco-romana, Jesus mostra que essa criança que era insignificante para a cultura tem valor para ele. Então ele abraça essa criança, deixando o exemplo aí para os seus discípulos. Agora, e é exatamente isso que ele faz no versículo 31. Ele estabelece a base: olha, vocês devem servir a todos porque eu vou servir. Olha o que ele fala no versículo 31 aí desse mesmo capítulo 9 de Marcos. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Então olha só que interessante. Jesus está dizendo o seguinte: vocês podem servir porque eu estou servindo. Então a resposta, por que eu devo servir? Nós não servimos para ser amados. Porque Jesus não disse assim: seja servo de todos, porque assim eu os amarei. Não. Versículo 31. Eu os amo, vou morrer por vocês, por isso sirvo. Então nós não servimos para ser amados. Então você às vezes faz alguma coisa para alguém e quando essa pessoa não te retribui, você fica mal. Por quê? Porque você estava servindo aquela pessoa por ela mesma e não servindo por Cristo. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que não devemos servir para ser amados, mas devemos servir porque fomos
absurdamente amados por Deus. Segundo, não devemos servir para ser aceitos ou salvos. A servidão ou servir alguém, seja a igreja ou alguma outra pessoa, não é um sistema de salvação e não é um sistema de aceitação. Nós não somos aceitos à presença do Rei por mérito nosso, mas nós somos aceitos à presença do Rei pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Então isso é importante por quê? Porque você não interage com a sua vida para ser aceito ou para ser salvo. Isso você já conquistou em Jesus na cruz do Calvário. E por último, nós não servimos, aliás, nós servimos porque a graça nos constrange. Nós servimos porque Jesus nos serviu e mais, nunca exigiu nada em troca. Jesus nunca esperou nada em troca de cada um de nós, mas serviu de bom coração e essa graça é o que nos constrange. Então é isso, pessoal. Espero que tenha fortalecido o seu coração, espero que você esteja pronto para caminhar com o Senhor, servindo aos irmãos e servindo ao nosso Deus também, tá bom? Que Deus nos abençoe e uma ótima quarta-feira para todos nós.